Proteção de dados é um assunto envolvente e quando você começa a explorar, você tem muita dificuldade de parar. Só que o melhor de tudo e o mais interessante dessa área é que ela vive uma crescente no mercado. E isso quer dizer que você, advogado, quando você aprende a dominar leis de privacidade como a LGPD, GDPR, CCPA, CDPA, faz com que você se torne um profissional extremamente diferenciado. Mas nesse vídeo eu quero abordar aqui com você um passo à frente a tudo isso. Vamos supor que você já possui bagagem e conhecimento prático da aplicação da LGPD nas empresas e está vivendo um momento desafiador. Como você consegue alcançar o seu primeiro cliente, fechar o seu primeiro contrato na área de proteção de dados? Pois é, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Então cola comigo para você descobrir as 3 estratégias para você atrair os seus primeiros clientes na área de proteção de dados. E se você não me conhece, eu sou Ana Carolina Teles, DPO e advogada especialista em proteção de dados. Isso aqui você já sabe, é um canal de YouTube. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Estratégia número 1. A primeira coisa que você deve fazer é identificar o seu nicho dentro do grande universo que é a área de proteção de dados. Isso vai ser muito importante na hora de você desenvolver estratégias personalizadas para os seus clientes. E você pode começar analisando relatórios como esse aqui, da IBM, agora de 2023. De acordo com este relatório, os 5 setores que mais gastaram dinheiro para poder conter incidentes de segurança que envolveram dados pessoais foram os seguintes: a área da saúde, a área de finanças, farmacêutica, energia e a área de indústria. Daí, você pode perceber que cada setor, evidentemente, possui as suas particularidades para poder lidar com essa gestão de incidentes de segurança. Então, obviamente, da forma que você vai oferecer um serviço para a área farmacêutica, não vai, de maneira alguma, ser igual a empresas específicas aqui da área de energia. Então, ao você identificar e focar sempre num nicho de mercado, isso vai te potencializar como especialista naquele nicho específico da economia global. E aí, vai te colocar como uma evidência, um profissional relevante e destacado para poder desvendar as soluções e estratégias dos desafios daquele nicho especificamente. Tá bom, Ana, mas como que eu consigo identificar o nicho de mercado mais relevante para eu começar a atuar, ou até mesmo o nicho que eu tenho mais familiaridade? Bom, você pode seguir essas etapas aqui que eu vou compartilhar com você. Primeiro, é muito importante que você faça uma pesquisa de mercado detalhada. O objetivo dessa pesquisa é entender exatamente as nuances específicas daquele nicho. E aí você vai entender as tendências, os desafios e após mapear todo esse contexto, vai ficar muito claro para você quais são as oportunidades que você tem para poder explorar naquele setor especificamente. Depois, vai ser essencial que você crie um perfil do cliente ideal desse nicho. E isso, obviamente, vai envolver uma análise das características demográficas e comportamentais e até econômicas deste tal cliente ideal relacionado a este nicho específico. E quanto mais específico e detalhista você for, mais será acurado e assertivo a sua abordagem de marketing para poder oferecer os seus serviços. Com tudo isso definido, você deve mapear diretamente as necessidades e os desafios daquele setor quando a gente está falando sobre conformidade com a LGPD. E por que eu estou falando isso, né? Parece óbvio. Todas as empresas que têm atuação no Brasil devem cumprir a LGPD, ponto final. Mas na verdade não é bem assim. Elas devem, de fato, cumprir? Devem, mas não é um padrão da forma como elas alcançam essa conformidade. Então, para cada empresa, a depender do seu nicho, do seu setor, pode ser um processo, um programa de conformidade que vai ser personalizado, que vai ser diferenciado. Por exemplo, a área da saúde. Como a gente viu, inclusive, no relatório da IBM de 2023, é a que mais gasta para poder conter e gerir casos de vazamentos de dados. Nesta área específica, vai ser totalmente diferente quando você vai fazer uma gestão de dados, quando você está comparando com empresas de tecnologia ou até mesmo empresas de outros setores como o bancário. Aqui na área de saúde, a gente tem uma gama muito alta de dados sensíveis, que são os dados de saúde específicos, né? De acordo com o artigo 5º, inciso 2º da LGPD, dados de saúde são dados sensíveis. E a gente já falou sobre isso, a gente sabe muito bem que dados sensíveis são dados que podem causar uma discriminação ao titular de dados caso aconteça alguma coisa com esses dados. Mas para além dessa questão da gestão dos dados de saúde, que é extremamente importante,
Na área específica de saúde, neste setor, a gente também tem aí uma gama, uma faixa maior de proteção quando a gente fala de confidencialidade médica. Então, o que você vai propor de solução para proteger os dados sensíveis aqui, os dados pessoais de uma forma geral, com certeza vai ser diferente em relação a outros tipos de setores aí do mercado. Outro setor extremamente regulado é o setor financeiro, que inclusive também está aí no relatório da IBM de 2023. Aqui a gente vai ter que se preocupar com todas as regulações do Banco Central aqui do Brasil. Se a gente estiver falando ao redor do mundo, também tem bancos centrais em outros países que regulam muito bem este tipo de instituição. Então, neste contexto, a gente tem uma pressão muito grande em relação à proteção dos dados financeiros e também em relação ao combate às fraudes. Então, obviamente, o que você vai implementar aqui neste setor específico, no setor financeiro, vai ser diferente do setor de saúde, até porque as regulações serão diferentes. Então, não é só olhar e analisar a LGPD, você também deve explorar as regulações específicas do setor, né? Cada setor tem ali as suas normas regulatórias, os seus decretos, que vão estipular determinadas normas, obrigações e regras que você vai ter que olhar com um tipo de interpretação diferenciada. E aí, quanto mais você explorar essas necessidades e desafios, mais você será eficaz em desenvolver soluções relevantes para esses potenciais clientes deste específico setor. Networking e parcerias estratégicas. Essa é a dica número 2. Eu sei que parece bem clichê e até muito simples, mas construir relacionamentos sólidos com outros profissionais da área de proteção de dados vai sim te render uma nova rede de contatos e, obviamente, te alçar para conhecer e atrair novos potenciais clientes. Então, no seu caso, é bem relevante que você se conecte com outros advogados focados em proteção de dados, outros consultores de proteção de dados e privacidade, profissionais de tecnologia também. Tem aí uma conexão muito grande com a área de proteção de dados, profissionais de segurança cibernética, segurança da informação como um todo. É muito importante que você se conecte e troque experiências e ideias aí com este tipo de profissional. Enfim, essas conexões com certeza vão te abrir portas para novos negócios e também até mesmo para novas colaborações em relação aí a algum serviço específico. Ah, Ana, mas você fala como se fosse fácil, né? Tem alguma tática que você usa para poder manter essa rede de networking viva, até mesmo mapear pessoas aí, para eu poder começar a conectar? Tem sim. Eu, particularmente, já segui, costumo seguir essa estratégia aqui que tem 4 etapas. A primeira é mapear as referências em proteção de dados que você já tem nas suas redes sociais ou que você já ouviu falar, já viu no evento, que tem algum colega que conhece. Este é o primeiro momento aqui dessa estratégia, mapear e listar essas referências. E aqui também é importante que você liste e mapeie aí empresas que também são referência na área de proteção de dados e não se limite em relação apenas a líderes de opinião que você já deve ter conhecido ou que você tem nas suas redes sociais. Isso aí, com certeza, vai te trazer algum tipo de conexão, principalmente quando a gente está falando de empresas. Se você mapeia as empresas, você com certeza vai conseguir falar ali com pessoas que trabalham ou já trabalharam naquela empresa e isso vai te render possíveis pontes de novos contatos. A segunda etapa é sempre considerar quem você já conhece, já tem algum tipo de relação, ainda que indireta, seja nas suas redes sociais, em comissões, agremiações, associações. Por exemplo, sabe aquela pessoa que você segue no LinkedIn há muito tempo, que você sabe que tem ali uma conexão, uma similaridade com você em relação aos interesses, não só profissionais, em relação a um contexto geral, quando você analisa o que ela posta, o que ela curte, compartilha e comenta também em relação aos seus próprios posts. Essa pessoa é uma pessoa ideal para você mandar uma mensagem, marcar um café, seja online, seja presencial, e aí você vai mantendo e construindo uma relação nova, uma relação que podia não dar em nada, mas agora pode ser, inclusive, um novo contato numa empresa, né? Até mesmo no escritório de advocacia, se for o caso. É bem interessante a gente perceber que muitas vezes a gente conhece e já tem algum tipo de contato com pessoas muito interessantes que podem potencializar o nosso network, mas que a gente deixa lá e não manda uma mensagem, não faz nenhum tipo de ação ativa para poder manter e até mesmo cultivar essa relação. E aí, se você já passou pela primeira etapa, pela segunda, você chega na terceira, que é aprimorar a sua lista de contatos. E aí é a hora de você refletir em relação a esses contatos que você mapeou. Esses contatos também que você já tinha algum tipo de conexão, que estavam ali na sua rede. Quais são os contatos que você deve
dar mais passos à frente para poder construir algum tipo de relação. Este é o momento de entender como você aprimora a sua lista de contatos. Porque não adianta ter mais de 2.000 conexões no LinkedIn se você não conversa com ninguém. Se você não tem nenhum tipo de relação para além da rede social ali com aquele tanto de conexão. E na quarta etapa é basicamente pensar o seguinte: eu já tenho essa lista de referências, já aprimorei a minha lista, já entrei em contato, mas eu tenho que continuar cultivando esse tipo de relação. Eu tenho que, não só progressivamente e regularmente, mas também ativamente, estar em espaços que vão ter conexões relacionadas ao setor que eu estou trabalhando, à área que eu estou oferecendo serviço, né? E aqui a gente está falando sobre várias opções. Você pode ir regularmente, a cada mês, a cada 2 meses, em eventos relacionados à proteção de dados. Existem muitos eventos que são gratuitos, nem é necessário você fazer altos investimentos. Você também, como advogado, pode procurar uma comissão de direito digital, tecnologia, inteligência artificial. Isso também pode ser muito poderoso para alavancar a sua qualidade aí de networking. Grupos de estudo sobre proteção de dados, privacidade e tecnologia também são boas opções para poder agariar mais conexões. E aí você fortalece as suas relações com outros profissionais da área. Comunidades sobre proteção de dados, na qual ali está todo mundo investido no estudo e na aprimoração da interpretação prática da LGPD, também é uma outra oportunidade ali para ter mais relações com profissionais da área e, obviamente, né, com representantes de empresas, inclusive de setores da economia. A terceira estratégia é mais mão na massa. Ofereça programas de treinamento sobre a LGPD personalizados. Programas de treinamento personalizados. Como que funciona isso aí, Ana? É até muito simples. Na verdade, muitas empresas já possuem conhecimento sobre a importância da LGPD. Inclusive, até tem programas de proteção de dados e privacidade rodando. Mas a grande dificuldade de cada uma delas é manter a cultura de proteção de dados viva na organização. Então, nesse momento que a gente está vivendo da LGPD, tente fugir um pouco daquele famoso programa de implementação que pode durar de 3 a 4 meses e tente ser um pouco mais inovador. Foque em desenvolver produtos que atendam às necessidades pontuais e urgentes dos clientes, ao invés de algo extremamente robusto que até mesmo eles não estão querendo realizar ou implementar neste momento. Neste caso, isso pode incluir workshops práticos, material educativo personalizado e até mesmo orientações detalhadas sobre a importância e a conformidade da LGPD, e até mesmo sempre focando na abordagem prática. Como fazer com que os funcionários observem e cumpram a LGPD, as normas de proteção de dados e respeito à privacidade, todos os dias, incluindo e incorporando essas regras nas rotinas de trabalho de cada um. Para isso, você vai abordar o seu cliente ideal, né, o seu potencial cliente ideal, que você inclusive já criou, já elaborou o seu perfil lá na primeira etapa, lembra? Então, você vai abordar aquele potencial cliente e começar a listar, a mapear as necessidades, as dificuldades, os desafios que ele tem quanto a manter a cultura viva de proteção de dados na organização. Quais são os maiores desafios especificamente neste contexto? E aí, com o entendimento claro das necessidades de uma porção de clientes daquele nicho que você mapeou lá na primeira etapa, você já consegue desenvolver, produzir materiais personalizados e educativos e começar a oferecer para mais de uma empresa. E ó, como eu falei anteriormente, sempre que você estiver desenvolvendo seus produtos e serviços, os workshops, palestras, treinamentos, sempre priorize abordar situações reais e práticas nas quais os funcionários possam vivenciar em relação à aplicabilidade da LGPD na rotina de trabalho de cada um deles. A abordagem dessas experiências práticas neste tipo de treinamento sempre torna o aprendizado do funcionário, da organização de forma geral, mais envolvente e memorável. Você pode ter certeza. Estou falando aqui por experiência própria. E após a implementação de um programa de treinamento aí em uma empresa, é sempre muito importante que você não esqueça do acompanhamento e do suporte contínuo. Isso é importante porque os clientes sempre têm dificuldade de aplicar no dia a dia do trabalho, né, na rotina ali daquelas empresas, o que eles aprenderam no programa aí de treinamento. E para fins de segurança financeira e também contratual, é mandatório, essencial que você estabeleça no contrato qual que é o prazo máximo de acompanhamento contínuo após você prestar o seu serviço ou deixar disponível o programa de treinamento. Isso aí vai depender da sua estratégia. Mas, como uma boa advogada, eu sempre te aconselho, deixe tudo amarrado no contrato.
E aí, o que você achou dessas 3 estratégias para você conseguir os seus primeiros clientes na área de proteção de dados? Mas se você tiver ficado com alguma dúvida, não se preocupe, é só deixar um comentário aqui embaixo ou, se preferir, pode me mandar uma mensagem em uma das minhas redes sociais que estão também na descrição do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e, claro, de conferir também outros vídeos sobre proteção de dados aqui no canal, porque eu tenho certeza que serão muito relevantes para a sua prática profissional na área de proteção de dados. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.